Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando. Sempre uma satisfação estar aqui nas manhãs de sábado para te fazer companhia, para trazer um super bate-papo. Mundial e Você é um programa que está aqui praticamente desde que a Mundial existe, há quase 25 anos. E eu tenho o prazer de receber comigo hoje Yara Cunha, bem-vinda! Bom dia! Muito feliz de estar aqui também com você. Eu feliz de ter você aqui. Muito obrigada. Bem-vinda mesmo. Obrigada pelo convite. Tá muito bom trabalhar com vocês. Uma rádio que trabalha com autoconhecimento tem que ter gente muito acolhedora e muito amorosa. Só podia ser assim, né? E a gente tenta fazer o ambiente dessa forma sempre, senão né? Não faz sentido, né? Não é? A Yara tá aqui com a gente há pouco tempo, né? Pouco tempo, faz um mês, né? Um mês mais ou menos, né? Um mês mais ou menos. E como eu disse nos últimos programas, eu tô trazendo os novos comunicadores para que a gente possa conhecê-los melhor. E a Yara tá aqui já há pouco tempo e a gente já tem muito para falar com ela, que ela tem um trabalho lindo em Enneagrama, né? Isso. E você fala sobre isso toda quarta-feira? Quarta-feira, toda quarta, às 9h30. Toda quarta-feira, às 9h30 da manhã. Se você ainda não ouviu, programe-se, que você vai ouvir o programa Conexão Enneagrama. Isso aí. E Enneagrama é um tema extenso, né? Para muita gente, a gente só está falando de tipos. Só que nós não estamos falando só de tipos, né? É muito mais. Primeiro eu quero te conhecer, até chegar no Enneagrama e nas lá. outras terapias. Que bom. Eu posso falar que você é terapeuta, é coach, como que você se apresenta? Bom, eu comecei, né, eu trabalhei durante muito tempo no mundo corporativo, sempre em áreas de RH e de treinamento e desenvolvimento, né? Eu sempre gostei de sala de aula e foram 15 anos num trabalho muito focado em mundo corporativo. Nessa época, minha formação era administração, letras, era algo muito focado em gestão mesmo. E aí eu fui vendo que a minha paixão, vem aquele chamado, né, e o chamado vem vindo, e a minha paixão sempre foi gente. Hoje, graças a Deus, eu trabalho com aquilo que eu amo. Que bom. É difícil, né? Mas a gente consegue ir em busca. E aí eu montei uma consultoria, né? Saí do banco, eu venho de uma carreira de banco, montei uma consultoria e fui fazer a minha formação em coaching no momento em que não tinha coaching ainda no Brasil, né? Tem uma discussão grande sobre coaching agora no mercado e que eu também queria até abrir um espaço aqui para falar 2 palavrinhas com você, né? Sobre as formações, aí tem algumas coisas tramitando no Congresso. Então, de verdade, eu sou coach executiva, eu trabalho em empresas hoje 80% do tempo, os outros 20% é dando treinamento, que é uma coisa que eu adoro, e o Enneagrama está envolvido em tudo isso. E eu fui fazer a minha primeira formação em Enneagrama em 2006, em coaching em 2006. Então, eu estava fazendo as contas, lá eu tenho quase 7.000 horas de atendimento. Isso é importante quando você vai escolher um coach, quando você vai escolher um terapeuta, alguém que vai te atender. Qual a experiência dele, qual a formação dele, né? Qual é o resultado que ele pode te trazer? Só para falar um pouquinho sobre todas as discussões que estão acontecendo aí no mercado em relação a essa profissão que ela se estendeu e se abrangeu muito. Então, a qualidade e a formação do profissional é importante. Quando você diz que ela abrangeu muito, pessoas de outras profissões também abraçaram. Todo mundo Como virou que tá coach. esse mercado agora? Todo mundo virou coach. E tem até percebe? uma troca, né, de termos até para se apresentar. Eu era treinadora de tal coisa, ou era professora agora virou coach. Virou coach. Aí tem nichos específicos. Sim. Mas aí você tem que ver, claro, sei lá, tem coach de emagrecimento, né, que é muito comum. Veja a formação da pessoa, veja quanto tempo ela tem horas de atendimento. Ela entende mais de emagrecimento ou de gente, né? Como é que é isso? Para ver realmente essa formação. Então, eu tenho uma formação em um mestrado em coaching, eu tenho uma formação em neurocoaching, que é como é que funcionam as tuas emoções do ponto de vista químico e cerebral. O que acontece quando você fica muito nervosa e você tem um surto, você tem um piti, sabe quando você enfia o pé na jaca e a hora que você vê já foi? É um sequestro emocional. Como é que isso acontece em você?
você. E isso é muito importante porque hoje em dia, né, a gente tem níveis de consciência e o trabalho e o dia a dia convidam a gente a descer, a espiralar, a gente fala que espirar lá para baixo em nível de consciência. Você perde consciência e aí a gente erra mais. Então, o coaching, é claro que quando a gente fala... Você perde em atenção? Em atenção, você perde em equilíbrio emocional, você perde em desequilíbrio emocional, na verdade, você perde num grau de impulsividade, de reatividade, que quando você vê já foi. E aí você já falou o que não devia ter falado, ou falou muito sem filtro. Tudo isso o neurocoaching explica. E é muito legal a partir de um ponto de princípio de compreensão das coisas. Sim. Né? E aí eu sou psicanalista, e aí tem também os mecanismos do nosso ego que atuam em nós. Quais são os nossos motivadores, o que aconteceu na nossa infância, né? Que traumas eu tive em relação a pai e mãe. Eu não conheço, amiga, quem não tenha tido algum trauma na infância. Não existe. Todo mundo teve natural lá da vida, as né? suas questões, isso. Então aí eu vim, né? Eu digo que a minha terapia é estudar. Eu gosto muito de estudar. Porque no momento que você estuda e você aprende, você usa aquilo para você também. É de compreensão, é de aprendizado e é terapêutico também. Né? Então, sempre, hoje eu uso o Enneagrama como pano de fundo para tudo. Para o coaching, para os treinamentos. Eu trabalho bastante com empresas, com team building, construção de times, com conflitos, com desenvolvimento de lideranças. E o Enneagrama, ele atua em todos esses campos. E você atua bastante com empresa, né? Pelo jeito. E quais as formações que te levaram à empresa? Foi a administração, que já vem de carreira? Que já vem de carreira. Toda essa experiência em RH, ela dá pra gente um background corporativo de já ter estado lá, né? Dá um ambiente uma que você conhece. Experiência corporativa. Por exemplo, isso é um outro diferencial. Quando você tem um coach que nunca trabalhou em mundo corporativo, não sabe o que é empresa, não sabe o que acontece, o jogo de xadrez que acontece ali, que as coisas não são tão simples assim. Vai lá e resolve. Não é assim que funciona. É um ambiente que tem alguma política, tem influência. Então, no coaching também, hoje, quando você fala em coaching, você fala assim, estou falando em resultado, em objetivo. Não é mais só isso. Eu estou falando em inteligência emocional, estou falando em adaptabilidade, eu estou falando num processo de coaching hoje mais moderno, numa atuação que é no nível do ser. A gente não atua mais no coaching falando só de competências e habilidades. Tá errado? Não tem nada errado. São processos diferentes, faz parte. Mas a gente aprofunda, porque as empresas hoje, graças a Deus, elas estão menos reativas e mais responsivas sobre o capital humano que ela tem dentro da empresa e na gestão. Tem mais um respeito com o material humano mesmo? Com o material humano, isso é um caminho muito bonito que está se fazendo e se formando, que é muito feliz. E entender o seguinte, quando, por exemplo, uma empresa traz um processo de coaching, né? Eu trabalho com coaching com Enneagrama. Para um determinado perfil, para um profissional, não dá para dizer, olha, essa parte nós vamos dividir você no meio, essa parte é profissional, a gente olha, essa parte é pessoal, não vamos olhar. O ser humano é único. Então, você vai melhorar teu rendimento, os teus resultados, as tuas relações. Porque tudo hoje dentro de uma empresa transita entre relações e influência. E aí isso atua num nível mais profundo, porque você vai melhorar, inclusive, as tuas relações na tua casa, com a tua família, com os teus amigos. Por isso que a gente fala que o processo de coaching hoje, ele atua no nível do ser. Porque não dá para separar das coisas, Eu vou chegar e vou falar para um profissional, olha, liderança, você tem estilos, tal. Ele vai falar, mas estou com um baita problema na minha casa. Não, mas a liderança, olha aqui, ele não vai se concentrar na liderança. Não tem condição, ele é um só, não dá para dividir, né? Grandes gestores
grandes executivos aqui do Brasil, de grandes empresas, já entenderam isso, né? Que bom, né? Porque eu acho que Super. muitos infartaram porque Super. até poderiam sentir que a vida pessoal estava se envolvendo na profissional, mas ele colocava a profissional à frente, E você não né? vê. E aí o profissional perde resultado. Eu preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar e aquele corpo pifa. Ele passa a não performar mais e a empresa não sabe por quê. Mas ele está com um problema em casa que o filho dele está doente. E aí a empresa agora já começa a atuar. O que o RH pode te ajudar? Por quê? Porque ele não é só um capital profissional, um perfil que está ali. Tem um ser humano ali na sua frente. É um Isso respeito, muito né? legal, né? Isso já é um respeito e é algo que se traduz em valores humanos. A gente está falando aí de valorizar o capital humano, a gente está falando também em a quantidade de profissionais hoje que tem depressão, que tem transtorno bipolar, que tem transtorno do pânico, eu atendo vários. Eu sou especialista em depressão, eu atendo muito depressão. Então, eles estão entendendo que precisa olhar para o ser humano numa dimensão maior. Você já chegou numa empresa e ao fazer todo um trabalho, você perceber que uma pessoa ou um grupo está com mais problemas em relação à emoção. Sem dúvida. E você ter que mudar todo o Sem treinamento. dúvida. E hoje nós temos uma coisa chamada síndrome de burnout. Sim. Que é muito parecida com a depressão, mas que se traduz como um cansaço extremo. E muitas vezes ela se transforma também em um processo de depressão. Por quê? Porque é muito cansaço, é muita pressão, claro que tem que ter resultado, a pressão é cada vez maior. E aí o profissional de coaching também vai ajudar nesses processos todos. Individuais, e tem o team coaching, que é o coaching de times, em que você vai montar ali um time de alta performance. E é interessante o trabalho em grupo, né? Porque no final, um colabora com o outro. É lindo. Se Né? você vê quando a gente começa e quando você troca experiências com o time, quando você troca dificuldades, isso une as pessoas. As pessoas se aproximam. E hoje nós levamos, e o Enneagrama, ele traz muito uma palavra que eu gosto muito, que é compaixão. Que é deixar de julgar menos e apontar o dedo para você e entender que somos diferentes, temos perfis diferentes, esses perfis são complementares. O que eu preciso entender é que nós não somos iguais e parar de julgar. E isso é um dos processos do Enneagrama mais bonitos. E com tudo isso nós temos que nos relacionar. Nós nos relacionamos com muitas pessoas o dia todo. Sem a relação, a gente não existe como sociedade. Não é verdade? Como comunidade, como grupo, como departamento de uma empresa aqui dentro. Se você não se relaciona bem com o nosso querido técnico ali, o trabalho pode não sair tão bom. É verdade. Isso influencia na performance e no resultado. No emocional, no mental, né? Tudo. Até no espiritual, né? Porque... Sem dúvida. O ser humano é um ser humano biopsicossocial espiritual. Então, bio, né, é o nosso corpo, o psíquico, né, é a nossa mente, o social são as nossas relações e o espiritual é algo maior que nos guia. E nos guia, né? Porque a intuição nós trazemos dali. Sem dúvida. Os grandes insights. Nosso mesmo guia interno que está ali falando com a gente. Verdade. No meu treinamento de Enneagrama e as constelações, a gente vai falar muito sobre o guia interno e o quanto a gente vai tentar diminuir aquele barulho da cabeça. Quando você está pensando muito, tal, com aquele barulho todo, você não consegue ouvir o teu guia interno. Por isso a importância do silêncio, né? Por isso a importância do silêncio e da meditação. Vamos começar explicando para o ouvinte, você que nunca ouviu falar em Enneagrama, você que já ouviu falar e nunca entendeu do que se trata, você que já ouviu, já conhece, a oportunidade de conhecer o trabalho da Yara com o Enneagrama, né? Isso aí. Vamos trazer primeiro, vamos trazer até o beabá, o conceito, né? O que eu entendo por Enneagrama? O Enneagrama é uma sabedoria milenar, oriental, sagrada, que fala inicialmente, a porta de entrada, que foi por onde eu comecei aqui no programa, ela fala de 9 estilos de personalidade. 9 roupas que nós vestimos. Por que roupas? Porque essa personalidade,
esse ego não sou eu de fato. Um dos diferenciais do Eneagrama e que me fez me apaixonar por ele é que ele vai além do que tudo aquilo que a psicologia diz que é possível ao homem desenvolver. Freud trouxe a estrutura da psique, né? Ele trouxe toda uma parte comportamental. O Eneagrama, ele traz essa parte comportamental através dos 9 tipos. Então, eu vou falar dos 9 tipos, você vai falar, Yara, eu acho que eu tenho um pouquinho de cada um, mas esse aqui me falou muito alto, inclusive me incomodou. Aquele que incomoda é aquele que você fala, olha para ele, né? E aí, o Eneagrama, ele traz o teu comportamento e ele vai te conduzir para a sua essência, que é aquele lugar em que você sobe de nível de consciência, acessa um amor maior. A gente fala em flow, né? Você entra no fluxo, você entra num flow e num estado de plenitude em que você está muito mais próximo da tua essência. Então, imagine que a gente tenha níveis de desenvolvimento, e isso é vertical, tá? Vertical, Samira. Então, nível de desenvolvimento mais baixo, e a gente vai buscando, né? Maior nível de consciência sobre mim mesma. Tá. Tem momentos, imagina lá um momento da tua vida, sei lá, que você olhou para alguém que você ama muito, que você estava num momento de muita felicidade, de muito amor. Sabe aquele momento que você se sente plena? Aquilo lá, você está saindo do teu ego e você está chegando mais perto da tua essência, que já está aí dentro de você. O que eu quero dizer é o seguinte, a nossa personalidade, os 9 nomes que o Eneagrama dá na mandala da personalidade, a nossa essência é o contrário de tudo aquilo. Uau! E isso já está aí dentro de você. Por isso que o nome do programa é Relembrando os 9 Caminhos de Volta para Casa. Porque a gente nasce no tipo. E quando a gente nasce, a gente vem para essa jornada, o Eneagrama é uma ferramenta transpessoal. Ela vai além daquilo que é o concreto e o palpável da psicologia. Tá. Ela se traduz em 9 caminhos, 9 tipos, 9 direções para você encontrar a tua parte divina dentro de você, que é a tua essência. E, na verdade, a hora que eu chego eu sou muito mais um dos tipos, não é? Sim. Cada um de nós Sim. tem um dos tipos Sim. mais saliente. Só que isso não quer dizer que eu sou aquilo. Você é aquele Eu tipo. sou aquilo. Você nasceu à luz daquele tipo. Mas o meu caminho... Isso é o caminho que eu tenho que seguir. O caminho, o Eneagrama também vai te dar. Você tem uma mandala, né? Tem uma mandala aqui. Então, se você for, por exemplo, um tipo 8, você vai ter aqui 2 flechas e o Eneagrama... O que é melhor do Eneagrama? O que é o diferencial? Ele te dá um conceito muito apurado de como é a tua dinâmica. Como é que você atua? Quais são os teus mecanismos de defesa? O que você busca? O que te motiva a ser como você é? Sabe quando você chega, sei lá, na terapia e fala assim, não aguento mais fazer isso. E de novo eu tô fazendo a mesma coisa. Dá até um pouquinho de frustração, né? Você fala, de novo eu não queria fazer isso. O Eneagrama te mostra o motivador pelo qual você faz isso. E além de te mostrar e te dar um diagnóstico muito apurado sobre a tua personalidade, o teu comportamento, o que é muito legal é que ele te dá o caminho de desenvolvimento. Ele, né, como se eu chegasse aqui e falasse, olha, você é assim, assim, assim. Você vai falar, ok, Yara, isso eu já sei. Aliás, eu já sei há muito tempo. O Eneagrama vai além. Ele vai dizer, olha, aqui você vai pegar este caminho, vai fazer isso. Se você fizer isso aqui, ir por aqui, são vários caminhos. Por isso que a gente diz que a mandala é dinâmica. Descobrir o teu tipo é só o primeiro passo
para um desenvolvimento que é bastante profundo. Porque descobrir, a gente pode fazer um teste de descobrir. Isso, mas falar, eu ok, mas né? E aí, o que eu faço com isso agora? Exatamente, o que eu né? faço com isso? Isso. Eu preciso saber como direcionar. Exatamente. Isso está sendo totalmente positivo na minha vida? E que movimentos eu posso fazer de transformação? Como? É uma coisa dizer o quê? Né? Qual é o teu tipo? Só de descobrir o teu tipo, Samira, você vai falar assim, nossa senhora... Tem muita gente que brinca comigo, tal, em workshops, fala assim, pelo amor de Deus, você falou com meu marido, não é possível, porque você está me descrevendo. E aí você começa a entender e a ter mais consciência sobre si e sobre os teus comportamentos. E ter mais consciência já é um bom passo. Porque às vezes a gente faz coisas e nem percebe. São processos inconscientes. Que às vezes só quem convive diariamente que vai saber exatamente. E às vezes essa pessoa te fala e outras vezes ela não te fala. Né? E às vezes fala e você nem ouve. E às vezes fala também de uma forma que não é a forma mais legal. E aí você fala, também... né? Por isso não julgar, é delicado, né? Daí o não julgar. Então, o Eneagrama, ele vai te dar um estilo de personalidade minucioso, com os teus comportamentos, e ele vai dizer, olha, aqui o teu caminho de desenvolvimento é aqui, trafegando dentro da mandala. E aí existem livros que você pode ler, o meu programa que você pode assistir. Tem muita gente que fala, Yara, mas eu queria aprender o Eneagrama. Assiste o programa, porque eu vou passar de A a Z sobre tudo. Né? Estou passando sobre tudo. E pode fazer o workshop também, que é muito legal e é bem profundo. Que aí você vai mergulhar mais em si, né? Isso, você vai mergulhar mais nos seus comportamentos. E aí tem exercícios e atividades bastante profundos. E aí eu faço o link com as constelações também, que tem um link que eu acho que só para falar do link do Eneagrama com as constelações, precisa de outro programa, porque é bem legal. E esse é um processo que você que acabou desenvolvendo, né? Eu desenvolvi aqui no Brasil, trazendo, né, fazendo todas as formações. Eu comecei com Bert Hellinger e depois vim com outros professores, né, e vim modernizando todo o processo. O próprio Bert Hellinger veio modernizando também as constelações. Então, tanto o Eneagrama como as constelações começam numa parte terapêutica. Quando o Bert Hellinger começou com as constelações, ele começou como um processo terapêutico. Isso subiu para um processo de alma, olhando para mãe, pai, infância. Mas esses dois níveis ainda num processo consciente. Hoje, as novas constelações, elas atuam num campo espiritual. Quando você faz um processo dentro das novas constelações, todos são regidos por campos ancestrais. Quem nos move nas constelações são campos ancestrais espirituais. A gente ali, eu como consteladora, só vou orquestrando algumas coisas. Até as técnicas precisam do seu tempo certo para se mostrar totalmente como são, né? Sem dúvida. Inclusive Perfeita elas, né? Perfeita. E o Eneagrama também, você começa, é uma das a primeira semelhança de muitas, né? Você começa no Eneagrama numa parte que é comportamental. Que é o que eu comecei aqui falando na rádio, falando dos instintos, que é alguma coisa que atua, os instintos do Eneagrama atuam no nosso comportamento muito fortemente. São viscerais, né? São imperativos biológicos. A gente precisa alimentar aquele instinto, senão a gente morre. E a gente vai alimentar aquilo sem nem perceber. Então, a gente atua no instinto e nos tipos numa parte que é bastante terapêutica. Porque é comportamental. Não dá para querer passar para uma parte espiritual sem olhar para os traumas, sem olhar para pai e mãe. Eu não acredito que dá para pular etapa. E se a gente passa por uma série de situações aqui, é exatamente por causa desses traumas, por causa disso. Por causa de toda a vivência que nós tivemos da infância até hoje. Até hoje. Se você fala, não, agora eu quero me desenvolver espiritualmente e tal. Se você não passar por essa parte que é terapêutica, Samira, você corre o risco de desenvolver um ego espiritual. De dizer, olha, eu sou muito desenvolvida, estou muito iluminada, mas tem uma raiva aqui que você percebe às vezes na pessoa. Isso é um problema sério. Então, e por isso que a gente sempre fala, primeiro a parte terapêutica. Eu vou chegar aqui no Eneagrama, se Deus quiser, a falar de níveis, de estações espirituais da mandala.
Mas é necessário começar por uma porta de entrada. É um instrumento sagrado. A porta de entrada é a tipologia, para que depois a gente possa aprender e aí subindo no nível de consciência junto com a mandala. A gente vai falar um pouco dessas tipologias, né, no próximo bloco. Tá. E até para a gente poder trazer mais informações a respeito, né? Você vai fazer o terapêutico, mas você também pode fazer a tua meditação. Sem você também dúvida. pode fazer todos os seus processos espirituais, né? Mas tá tudo... A gente tem que ter um equilíbrio. Simultaneamente, e olhando para aquilo que é reativo em mim, para aquilo que me tira do meu centro e da minha presença, para aquilo que me tira do meu aqui e agora. E no Eneagrama nós falamos de 3 emoções primárias e básicas, que é a raiva, o medo e a tristeza. Que envolvem muitos de nós. Profundamente. E aí, dentro da raiva, existem 3 tipos ligados à raiva. Dentro do medo, 3 tipos que são regidos pelo medo. E dentro da tristeza, 3 tipos que têm como emoção principal a tristeza. Se a gente vai cavucando, vai tirando mais tipos e mais tipos. Vai tirando. E aí, com as constelações, a gente junta isso lá com a nossa ancestralidade e de onde isso vem. Ah, vamos entender melhor sobre isso. Eu estou conversando hoje com a Yara Cunha, ela é Master Coaching, especialista em Eneagrama. Tem um trabalho fantástico, foi para Portugal apresentar, inclusive, Eneagrama junto às constelações familiares. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. E já anota aí o horário do programa dela, quarta-feira. Quarta-feira, às 9h30 da manhã. Tá no trânsito, vai me ouvindo, que aí você já vai ouvindo e vai aprendendo. E tem muitos programas já na internet, você pode ir lá no YouTube checar também. Vamos para o intervalo comercial? Vamos, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, tô aqui hoje conversando com a Yara Cunha e você tá aí do outro lado. Alguns estão preparando o cafezinho da manhã, outros já estão tomando café, outros já estão se dirigindo ao trabalho e tá aqui todo mundo com a nossa companhia, tem gente acordando. Tem, né? Cadê nosso café, gente? Já me deu, já tô sentindo até o cheirinho aqui, ó. Não é? E é muito gostoso esse bate-papo, que é pela manhã. O programa da Yara Cunha também é pela manhã, às quartas-feiras, às 9h30. O programa Conexão Eneagrama. E é disso que a gente está falando hoje. Toda essa conexão que o Eneagrama faz com a gente, com as terapias também, né? Todas. Mas para abrir esse bloco, tem gente que tá falando assim, ela não vai dar o telefone? Ela não vai dar um e-mail? Então, ela não vai dar um site? Me tem. conta. Vamos lá. A fanpage do Facebook é Conexão Eneagrama. Conexão Eneagrama. Tem todos os programas gravados lá. Tá. Para quem quiser assistir e tudo mais. Facebook. Tem o YouTube, Conexão Eneagrama. Também. O portal vai ficar pronto esta semana, conexãoeneagrama.com.br, com todos os conteúdos. Não vai mais ter desculpa de, eu quero aprender o Eneagrama, mas eu não tenho... Vai ter muito conteúdo lá para você ver, vídeos meus, textos, falando sobre um montão de coisas, não só do Eneagrama, mas de espiritualidade e falando sobre as nossas emoções. Né? E como é bom a gente poder falar de autoconhecimento, de consciência, nesse momento de expansão, né? De expansão e nesse momento em que nós estamos vivendo também, Samira, muita dualidade. Né? As dualidades entre amor e ódio, raiva. Então, eu tenho vários vídeos lá que você vai poder assistir falando sobre essa dualidade, sobre o que isso provoca em nós e sobre como a gente não julgar, como a gente não entrar nessa energia de tanta raiva e de tanta competição. Tá? Tem bastante coisa legal lá. O telefone, pessoal, o WhatsApp é 11, tá? É São Paulo, é 991225140. Tá, então é 991225140. 991225140. E nas redes sociais, Conexão Eneagrama, Facebook, YouTube e também
o site conexãoeneagrama.com.br. Isso certo? aí, isso E você aí. tem algum workshop, algum curso sobre Temos, o tema nos né? próximos dias? Eu tenho um workshop que é bastante profundo, que ele fala sobre o eneagrama e as novas constelações sistêmicas. Então, nós constelamos os tipos do eneagrama, constelamos os instintos do eneagrama. Para quê? Para que você possa deixar para trás comportamentos, repetições de padrões que você não precisa mais. Sabe aquele comportamento que você fala, eu falei agora, né? De novo eu estou fazendo isso, eu não quero, eu não sei por que eu faço isso. Ou, muitas vezes, Yara, eu trabalho, não consigo ganhar dinheiro, não consigo entrar na abundância. Ou, eu tenho muitos planos, mas eu não consigo realizar, eu não tenho força, não tenho... Tudo isso está ligado à energia do masculino e do feminino, que está dentro do eneagrama e nas constelações. Tudo isso está ligado à energia de pai e mãe, que está no eneagrama e está nas constelações. Então, a gente vai fazer esses workshops, eu vou falar as datas aqui, são workshops bastante transformadores, eles têm duração de 3 dias, trazem muita cura, são bastante profundos e muito amorosos. Sempre, sempre, para mim, qualquer processo de desenvolvimento, ele tem que ser amoroso. Jamais violento, jamais opressor, sempre amoroso. Em São Paulo, a gente vai ter 20, 21, 22 e 23 de junho, tá? Então vai ser dia 20, começando depois do almoço, 21 e 22 o dia inteiro, 23 termina na hora do almoço, porque tem gente que vem de fora, e aí é mais fácil para ir embora. Então, 20 a 23 de junho, o Eneagrama e as novas constelações em São Paulo. Legal. É um workshop lindo, viu, gente? É transformador. A última turma que eu dei, as pessoas falaram que saíram com lifting no rosto, porque saíram completamente diferentes, mais leves. E faz isso mesmo. A mudança é na hora, é impressionante. No Rio de Janeiro, lá no Espaço Âncora, vai ser dia 28, 29 e 30 de junho. 3 dias no Rio de Janeiro, de Eneagrama e as novas constelações. Em Florianópolis, dias 20, 21 e 22 de setembro. Já vai para setembro. Também. E aí, em outubro, eu vou fazer uma formação para coaches que estão querendo aprender, que já conhecem o Eneagrama, mas que não sabem trabalhar o Eneagrama com as constelações. Então, em outubro, eu vou divulgar em breve um programa de formação inicial, um primeiro módulo de 5 dias. Então, para todas essas informações, é só entrar em contato com a Yara Cunha. O telefone é 9, código 11, tá? 11 aqui de São Paulo, 99122 5140. 99122 5140. Me diz uma coisa, nós temos então 9 tipos. Isso aí, não existe tipo 10, tá? Não existe o tipo perfeito 10. não tem. O perfeito não Já tem, eu não falo tinha logo, pensado nisso. Não tem. O tipo 10 Tá, não tem. não tem tipo 10. Então nós temos o perfeccionista, o prestativo, o motivador, o idealista, o observador, o precavido, o entusiasta, o confrontador e o pacificador. Gente, Na ela, verdade, ela pesquisou tudo, ela eu tenho que estudou, fazer lição de olha casa. isso. Tem que fazer lição de casa para conversar com o comunicador da Rádio Mundial, porque eles não são fracos, muito não. bom. Né? Agora me diz uma coisa. Todos eles são positivos dentro da gente? Sempre. Sempre, né? Sempre. Quando eu tenho, por exemplo, um perfeccionista em excesso, aí eu tô fora do equilíbrio. Exatamente. É Eu isso vou que ter acontece. Um perfil no ego, entendendo que esse ego, Samira, ele tem níveis, né? Pode ter um ego que tá bem lá embaixo, pode ter alguém que a vida já ensinou, você já aprendeu, tomou umas pedradas, né? Tomou uns tombos. Então, dentro do tipo 1, que é o tipo que você tá falando, eu tenho níveis de consciência, tá? Mas, invariavelmente, a gente vai falar do tipo numa faixa média de consciência. Tá. A gente espirala pra cima, lembra que eu falei? Entra naquele legal, aquele flow, pô, tô feliz, tô na minha essência. Mas a gente não consegue ficar lá em cima muito tempo. Não. Porque você tem que vir, tem que trabalhar. E pra isso você precisa do ego. O ego é um caminho pra gente chegar até a nossa essência. Tem um professor, Sufi, o Eneagrama vem do sufismo. E ele fala que o caminho mais longo que um homem pode percorrer, alguém pode percorrer, são 40 centímetros, né? Da sua mente até o seu coração.
Então, o Eneagrama prega muito, muito fortemente a abertura do coração, o acesso ao amor, os 9 tipos. Mas claro que cada um deles com comportamentos diferentes. E são tipos positivos. Sempre. Sempre positivos. E que quando a gente espirala para baixo, perde consciência, lembra? A gente vai lá para o nosso vício emocional. Então, é aí que eu derrapo. Isso, aí a gente dá todo mundo. Você não está sozinha nisso. Uhum. Todo mundo vai derrapar na empresa, nas relações. Eu conheço um professor de Eneagrama que ele fala, gente, aqui dando treinamento para vocês, eu tô num nível de consciência muito alto. Quando eu chego em casa, que eu vejo minha mulher, meus 2 filhos, e começa todo aquele... Ele falou, meu nível de consciência cai. Porque é difícil mesmo, né? Todos nós estamos numa faixa média de consciência. Tem momentos que a gente espirala para baixo e cai. E vai para o nosso vício emocional. E tem momentos que a gente espirala para cima e fala, nossa, como eu estou feliz. Como seria bom ficar assim o tempo todo. Mas a gente não consegue. O nosso centro de gravidade, de consciência, ele está numa faixa média. Uhum. Entendeu? Deu para entender. Eu tô ali num centro de gravidade de faixa média. Tô bem. Tô bem. Tô na média, tô bem. Tô legal, tá ótimo. Tô conseguindo dar essa equilibrada. O legal é ir buscar, né? Vou buscar. Que comportamentos que eu tô aqui? Por isso que é legal a autopercepção, a autoobservação. Eu sempre digo que quando você começa a se observar mesmo, às vezes você não precisa nem de trabalho terapêutico. Estuda o Eneagrama, começa a se observar, você já começa a ter alguns ganhos em termos de mudanças comportamentais. Porque aí eu tenho que perceber quando que essa consciência cai, quando que essa consciência sobe, Quais em que são momento... os gatilhos que fazem você cair de consciência? Você fala, Yara, tem uma coisa que eu não aguento, sei lá, o tipo 8, né? Começando ali na tríade dos instintivos, né? Que é o tipo 8, 9 e 1. A gente sempre fala das tríades, porque o tipo 8, 9 e 1, eles são regidos aqui pela emoção da raiva. Tá? Então, eles são do mesmo grupo, eles estão no mesmo time. Tá, entendeu? 8, 9 e 1. Isso. Que é o confrontador, o pacificador e o perfeccionista. Isso, eles vão lidar com a raiva de maneiras diferentes. Aqui, os tipos 5, 6 e 7, eles estão ligados, a emoção principal é o medo, tá? Vão ter uma tendência a ser mais ansiosos, né? Uma pessoa que eu conheço de tipo 6, 7 que rói a unha, muita ansiedade. E os tipos 2, 3 e 4, que são os tipos emocionais, eles têm mais uma ligação com a tristeza e a rejeição. E quando eu consigo saber, diagnosticar qual é o meu tipo, eu consigo me reequilibrar nesse sentido de reduzir a minha raiva, o meu medo ou a minha tristeza. E entender quais são os gatilhos que te fazem sentir aquela raiva, sabe? Aquilo que sobe, aquele calor assim, que você fala, Yara, é um calor que sobe que eu tenho vontade de ir lá e enforcar alguém. Isso é a energia da raiva no excesso. Hoje, pessoal, é importante dizer que nenhuma energia, nenhuma emoção é ruim. O que é ruim é o excesso ou a ausência. A ausência da raiva tira da pessoa a energia vital. Ela fica apática. Muita raiva, você vai brigar no trânsito com alguém e vai fazer uma besteira. A energia da raiva usada na dose correta, ela dá uma energia de ação, de fazer, de construir, de vamos lá, de construção, de realidade, que é muito legal. Então não existe mais, antigamente tinha na psicologia emoção positiva e emoção negativa, não tem mais isso. Teve o Daniel Goleman, trouxe o livro Inteligência Emocional, aquilo revolucionou, na minha opinião, o mundo inteiro. Então assim, medo é bom? Claro que é, você vai medir riscos, né? Você não vai atravessar a rua sem olhar. Agora, muito medo é bom? Muito medo vai te travar. Você vai falar, tô com crise de ansiedade, não tô conseguindo sair do lugar. Zero medo é bom? Você pode se tornar até inconsequente. Entende como verdade, funciona? Né? Muito bom. A psicologia tem usado Eneagrama? Muito. Eles adotam essa técnica, Os psicólogos vão aprender. Por quê, Samira? Porque é como se fosse um caminho, é um atalho. Você pode fazer terapia, tratar pai e mãe, você pode fazer, ajuda, claro, sempre ajuda. Mas quando você usa o Eneagrama e você descobre, por exemplo, que você é um Eneatipo 4,
você sabe que você vai ter uma oscilação emocional muito maior, porque ele é extremamente emocional, e muitas vezes uma oscilação emocional que você nem sabe por quê. Ah, deixa eu ver, choveu lá fora, mudou meu humor. É uma característica do tipo 4 a oscilação emocional, por exemplo. Então, você já tem uma condição de ir um pouco mais direto ao ponto. Quando eu me conheço. Né? Sem dúvida, e vai tratar aquilo e vamos direto ao ponto. E esse tratamento é feito por... Você utiliza o coaching. O coaching, que é individual, uhum. né? Tem o Enneagrama com as constelações, que aí é um formato de workshop, em que você vai lá e fica 2 dias, 3 dias comigo, fazendo exercícios bastante profundos. Tem mais? PNL pode ser? Tem PNL, eu uso bastante também. Tem alguns exercícios de PNL que a própria constelação também já usa. E que aí são muito legais. E às vezes, dentro de um workshop, às vezes tem só uma fala que é muito terapêutica e sistêmica para alguém, do tipo, não sei, eu estava num workshop agora e uma menina começou a falar isso, eu falei, tua mãe se separou do teu pai? Ela falou, separou, ele foi embora. Eu falei, por que você entrou no lugar do teu pai para tua mãe? E aquilo já trouxe, às vezes é só uma fala, então depende muito. Porque as memórias estão conosco. Conosco. E aí quem está ali de fora, eu trabalho com isso há 22 anos. A gente já tem, obviamente, um olhar que é um olhar, né? Tem gente que fala assim, você quando olha parece que você faz um scanner, né? Você vai dando uma scanner. A gente aprende a olhar muito e a entender as dinâmicas das relações do ser humano. E quando vem o Enneagrama, e eu sei que aquela pessoa, por exemplo, ela é um tipo 2, e o tipo 2 ele se doa muito o tempo todo, ele não se lembra das necessidades dele, ele acha que para ele ser amado, ele tem que fazer tudo para todo mundo o tempo inteiro. E aí eu já sei que tem uma dor ali, chega um determinado momento em que ele sabe em que ele abdicou dele o tempo todo. Ele abriu mão das necessidades dele em função de todo mundo da família. E aí cada um foi cuidar da sua vida, tal, e ele se vê sozinho e ele acessa uma dor que é muito grande. Então o Enneagrama ele te dá um mapa, ele te dá um caminho ali que é muito legal. Que pode ser sua salvação. É muito muitas transformador. Vezes, né? Quando eu descobri o meu tipo e descobri o tipo da minha mãe, né? A minha mãe já estava doente, ela já estava com câncer e tal. Eu entendi o funcionamento dela, falei, por que eu não procurei isso antes? Tanto que hoje eu faço workshops, eu fiz um workshop no final do ano com muitos adolescentes. Foi uma coisa muito bonita, porque eles sentaram ali e a gente faz painéis, e aí tem painéis sobre comportamentos. E é muito legal, você vê que gente com 17, 18 anos já está buscando isso, você fala, nossa, graças a Deus, que bom, né? É uma nova era. Não é? Eu acho que essa moçada que vem aí, ela vem muito desenvolvida. Pai e mãe, vocês só vão assim, né, cuidar um pouquinho, assim, sabe? Dar uma cuidadinha, porque eles vêm assim com um nível de desenvolvimento de consciência muito alto, graças a Deus. E que bom, né? Que bom que eles também buscam e que bom que a educação já permite isso, né? Eu acho que tem bons profissionais e os pais também têm mais consciência de levar esses jovens a buscar. Eu acho que tem uma coisa importante que eu queria dizer, que é o seguinte, Samira, o Enneagrama, eu não trabalho com um processo de autoajuda em que eu digo que a pessoa tem que fazer, né? Eu trabalho com uma ferramenta que é sagrada, que é milenar, que está ligada à matemática sagrada, à geometria sagrada, e que traz um nível de consciência muito alto e que traz 9 sabores de Deus. Você, eu, ele, independentemente do tipo, nós somos um caminho sagrado para o divino. Então, é uma sabedoria. Existe todo um conceito envolvido atrás do Enneagrama e que é de uma seriedade e que para mim é muito sagrado. Então, isso também é muito legal, porque às vezes eu vejo muito, né, em workshops principalmente, o professor falando assim, não, você foi, né, abusado pelo seu pai quando você era criança. E aí você está reimprintando um trauma em alguém que nem sabia daquilo ou nem lembrava daquilo. Isso não é Enneagrama.
Né? Isso não é Enneagrama, entende? Então, tem uma seriedade em tratar com a vida das pessoas. E quando a gente fala de Enneagrama com constelações, a gente fala de compaixão no Enneagrama, porque todos nós temos o nosso ego, quando a gente espirala para baixo e vai para o nosso vício emocional e vai para o nosso vício mental. E nós falamos nas novas constelações em reconciliação. Não é nem perdão, é reconciliação. Quando eu falo em perdão, eu falo assim, você fala assim, você me perdoa? Né? Parece que você está certa e eu estou errada. E nas novas constelações, assim como no Enneagrama, não tem julgamento. Não tem quem é melhor e quem é pior. Na nossa ancestralidade, nós tivemos vítimas e perpetradores. Todo mundo. Não teve só santo ou só gente ruim. A gente teve crime, teve guerra, teve abuso, teve um monte de coisas. E o que a gente busca nas novas constelações com o Enneagrama é por que eu nasci à luz de determinado tipo, como que a minha ancestralidade me trouxe até aqui e o que eu tenho que curar nos campos mórficos lá da minha ancestralidade. Eu posso ter, por exemplo, um campo, fazer parte de um campo ligado à raiva, e essa raiva atua em mim, porque eu tenho uma lealdade sistêmica a esses campos de raiva, que sofreram, que foram vítimas, X. E como é que eu honro esse campo? Como é que eu pego, por exemplo, um campo... O que é um campo mórfico? É um campo de energias ancestrais e que regem a grande massa da nossa sociedade. Então, eu vou lá e honro, tem processos que a gente faz em workshops, eu vou lá e honro, incluo, faço pertencer e eu planto uma sementinha de amor dentro daquele campo de raiva. E ali começa um processo de cura que é ancestral e que vai libertar as minhas gerações futuras desses karmas. E essa reconciliação, então, é de mim, com toda a minha ancestralidade e o meu futuro. Gerações ancestrais e gerações futuras. Quando você faz um processo como esse, ele nunca é só teu. Ele é um processo que abrange muita gente. Quando você faz um processo de Enneagrama com constelações, você está tratando sistemas e sistemas e sistemas ancestrais e está evitando que esses mandatos, que esses comportamentos, esses padrões que são gerados aqui no Enneagrama por lealdade sistêmica, por amor a eles, que eles se interrompam. E que cada pessoa da tua geração futura possa seguir o destino individual dela, que é um presente. Ela é libertador. E é libertador, né? Muito. Porque você trabalha em você e toda uma geração. O trabalho nunca é só teu. Sabe por quê, Sandra? Estamos todos a serviço. Estamos todos aqui a serviço de algo maior. Sempre, o tempo todo. Por isso que a constelação e o Enneagrama também te levam... Você pega o teu tipo divino. do Enneagrama, os dois. Pega aqui, por que você está nessa tríade de medo? Trabalha lá os teus campos de medo, liberta esses campos, planta lá uma plantinha de amor, começa a libertar toda essa energia desse campo, que na minha opinião hoje, esses campos estão mais próximos, por isso que a gente está sentindo tanta coisa, está tudo tão intenso, e você liberta as tuas gerações futuras desses destinos coletivos, para que eles possam cumprir os destinos individuais. E todo o sistema agradece. Os nossos sistemas ancestrais, eles querem que a gente se cure, eles querem que a gente viva. Sempre. Sempre. E feliz. Sempre. A gente diz sim para o nosso passado e começa a olhar para frente e ter liberdade para seguir o nosso destino individual. Terminando. Eita, já? Terminando. Mentira. Com chave de ouro, plantando essa sementinha Nossa. de amor, não é? Eu quero que você deixe aqui uma mensagem pra gente. Eu quero antes passar novamente o telefone da Yara, que é o 991225140. Você que está em São Paulo, dia 20 a 23 de junho, tem uma programação acontecendo aqui na cidade. Depois ela vai para o Rio, Florianópolis. E quem quiser levar a Yara para fazer atividades nas suas cidades também pode, né? Pode. Repete para mim o telefone, que eu cansei de falar já.
Tô disponível. Obrigada. Viu? Passa para mim o telefone aqui. Olá, 11 99122 5140. Nas redes sociais procure Conexão Enneagrama. No YouTube também. O portal tá ficando pronto. Deu uma atrasadinha no portal da internet, mas essa semana já sai. Mas decore esse nome, Conexão Enneagrama. Conexão Enneagrama, os 9 caminhos para o divino, os 9 caminhos da recordação da tua volta para casa. Você não é isso que você apresenta hoje na tua personalidade. Você é algo muito belo, você é uma parte de Deus, você é uma parte divina. Você só precisa descobrir esse caminho e relembrar, recordar esse caminho que já está dentro de você. Pessoal, não está fora, tá? Esquece. Ele já está aqui dentro. O que eu quero dizer para vocês é que eu quero levar o Enneagrama ao maior número de pessoas possível que eu puder. É como se fosse a minha missão. Assista aos programas, eu vou falar de todos os tipos com detalhes. Mandem perguntas, dúvidas, eu vou começar a atender também os ouvintes aqui no ar, dos tipos e tudo mais. Podem mandar dúvidas, perguntas aqui pelo WhatsApp. E eu acho que agora eu quero dizer para vocês que é um tempo de coragem, é um tempo de a gente ser corajoso, levantar e fazer o que tem que ser feito. Você tem uma missão? Levanta da cadeira, vai lá e vai fazer acontecer. É tempo de coragem. Beijo. Muito obrigada, querida. Muito bom esse bate-papo com você. Gostoso, adorei. Né? Nesse Da cafezinho. próxima vez, a gente traz um café, um chopp, alguma coisa. Volte obrigada, mais vezes, viu? Muito obrigada. Sucesso pra você, que você fique Obrigada. muito tempo aqui na Rádio Mundial Obrigada com a gente. pelo acolhimento. Obrigada, Imagina, você família. já é da família. Já é da família, Aracunha. Obrigada, viu? Obrigada, Sucesso querida. pra você. Eu sou sempre. emocional, você toca no meu coração. Ah, assim, que amor. Gente, Mundial, Tá, e você gente. vai ficando por aqui. Eu volto segunda-feira, tem Jornal da Boa Notícia. Sextas, 14 horas, tem Mundial e você. E sábado que vem, com certeza, mais uma super entrevista aqui na Rádio Mundial. Um grande beijo, um bom fim de semana e aproveitem muito da nossa programação.